Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, a gente vai resolver a questão 1094, Carpooling. Nessa questão, pessoal, a gente vai receber um vetor de viagens e a capacidade de um determinado carro. E aí a gente precisa retornar se a gente consegue fazer todas as viagens ou não, de acordo com a capacidade desse carro. Então, é mais ou menos assim, ó. Como se a gente tivesse um veículo. Vou desenhar aqui tipo uma van. E esse veículo ele tem uma capacidade X, beleza? E esse veículo também vai trafegar só de ida numa determinada rua. E aí, em determinados pontos dessa rua, pessoas entram e saem nesse veículo. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem que duas pessoas vão entrar no ponto 1 e sair no ponto 5. Então, no ponto 1 dessa rua, eu tenho duas pessoas entrando. Eu vou colocar aqui a setinha para cima, como se fosse entrando no carro. Então, eu tenho duas pessoas entrando e essas pessoas elas vão sair lá no ponto 5. No ponto 5, deixa eu botar outra cor aqui. Eu tenho duas pessoas saindo do veículo. Aí a segunda viagem diz o quê? Que no ponto 3, então o 3 está aqui ó, antes do 5, no ponto 3, eu tenho três pessoas entrando no veículo. Eu tenho três pessoas entrando. E essas três pessoas vão descer lá no ponto 7. Ponto 7 aqui, ó, 5C, vamos supor que seja aqui, 7. Essas três pessoas vão descer do veículo. Eu vou ter as três pessoas descendo do veículo. E aí a questão quer saber se é possível ou não fazer essas viagens, né? Para esse exemplo aqui, a capacidade do nosso carro é 4. Então, x aqui, ó, x é 4. A gente pode carregar no máximo 4 pessoas. Aí o que, que vai acontecer? Nosso carro vai andando, né? Ele vai indo para frente e tal. Chegou no ponto 1, entraram duas pessoas. Então eu tenho duas pessoas no meu carro. No ponto 3, mais três pessoas querem entrar. Só que a minha capacidade do carro é 4. Então eu não consigo carregar as 5 pessoas. Por isso a resposta é falso para esse caso. Beleza? Para o segundo caso, vai dar verdadeiro. Vamos fazer novamente aqui o mesmo desenho. Tem a rua. Nosso carro ele só vai nessa rua, ele não pode voltar, fazer tipo de volta, ele só vai. E aí vamos ver se dá para a gente fazer todas as viagens programadas aqui. Ó. No ponto 1, entram duas pessoas. Vou colocar aqui, ó, vou colocar verde, tá? Verde significa entraram. Entraram duas pessoas e essas duas pessoas vão descer lá no ponto 5. Vou botar aqui o ponto 5. De vermelho para indicar que eles estão descendo do carro. Ponto 5 saem. No ponto 5 saem duas pessoas. Desculpa, pessoal. Vou apagar aqui. No ponto 5 saem essas duas pessoas e no ponto 1 elas entram no veículo. Aí depois, a outra viagem é no ponto 3. Entram três pessoas. Tem aqui três pessoas. E no ponto 7, essas três pessoas saem do veículo. É o mesmo caso anterior, né? Só que tem uma diferença. Errei de novo. Que são, no ponto 7, três pessoas saem do veículo. É o mesmo caso, né? Desenhar aqui nosso carro. Só que o que é que mudou agora? A capacidade do nosso carro agora é 5 pessoas, né? Então a gente tem até 5 pessoas para carregar. O que que acontece? O carro vai andando, tá? Opa, subiram duas.
No ponto 3, ele está lotado. Ó. No ponto 3, ele tem 5 pessoas. Tem aqui, ele está cheio. Aí vai, chegou no ponto 5, descem 2 pessoas. Então, ele vai estar com só 3 pessoas a partir daqui. E aí, no ponto 7, descem essas 3 pessoas. O carro esvazia e consegue completar todas as viagens que ele precisava fazer. Beleza? Pessoal, essa construção aqui, gráfica, ela já dá uma intuição para a gente de como a gente pode resolver essa questão. Basta que a gente sabe, por exemplo, dado aqui na questão, que o tamanho de trips ele vai até 1000. Né? E também que cada localidade dessa rua ele vai de 0 até 1000 também. Então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode declarar vetor com 1000 posições, vai de 0 até 1001, né? Porque a gente começa de 1. Então, vamos declarar um vetor aqui com 1001 posições. Em cada ponto desse vetor, a gente vai armazenar a quantidade de pessoas que entram e saem naquele ponto. Desse modo, o nosso carro vai percorrer ponto a ponto. E aí ele vai tentar carregar, né, ou tirar pessoas de dentro do carro. E aí eu só preciso checar se em algum momento eu ultrapasso a capacidade do meu veículo. Beleza? Então, para esse caso aqui, ó, como é que ficaria? A gente teria um vetor. Vamos ilustrar. Agora eu vou fazer a ilustração aqui no código, fica mais fácil. Teria um vetor aqui com 1001 posições, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 1001. E em cada posição desse vetor, eu vou dizer a quantidade de pessoas que entram e saem naquele ponto, certo? E é como se a gente estivesse desembarcando e embarcando novos passageiros em cada ponto. Então o carro vai passando e ele vai perguntar, cara, nesse ponto aqui eu preciso deixar quantos passageiros e eu preciso carregar quantos passageiros. Então a gente faz isso para todas as posições. Por exemplo, na posição 0 não vai ter nada, né? Mas na posição 1, para esse primeiro exemplo aqui, eu vou ter 2 pessoas entrando. Na posição 2, eu não vou ter nada. Na posição 3, eu tenho 3 pessoas entrando. Na posição 4, não vou ter nada. Na posição 5, eu tenho 2 saindo, então menos 2. Na posição 6, eu não vou ter nada. E na posição 7, eu vou ter 3 pessoas saindo, então menos 3. O que vai acontecer? A gente vai percorrer, ó, 0 não vai ter nada. Depois que a gente faz isso, né, e a gente constrói isso daqui percorrendo esse vetor de trips, depois que a gente faz isso, a gente pode percorrer esse vetor de quantidade de pessoas que vão embarcar ou desembarcar no nosso veículo e verificar se em algum momento a gente ultrapassa a capacidade do nosso veículo. Por exemplo, no ponto 0, a nossa capacidade, né, tipo, eu vou botar aqui o carrying, que é a quantidade de pessoas que a gente está carregando, e a gente tem o capacity, que é 4. Então, o que eu vou fazer? Ó? Posição 0, não tenho ninguém, não estou carregando ninguém. No ponto 1, opa, carrego 2 pessoas. No ponto 2, não carrego ninguém. No ponto 3, carrego mais 3 pessoas. Então, eu tinha 2, 2 mais 3 vai ser 5. Opa, passei a minha capacidade, não é possível completar esse percurso. Para o segundo exemplo, a gente tem a capacidade do veículo 5. Então, quando a gente chegasse nesse ponto 3 aqui, ó, a gente conseguiria carregar 5 pessoas, continuaria a nossa viagem ponto a ponto, até que bem que a gente descarregasse, menos 2, chegasse no 7, a gente descarregasse, desculpa, teria 3, né? Chegasse no 7, a gente tiraria o restante das 3 pessoas. Se a gente consegue percorrer do começo ao final desse vetor sem estourar a nossa capacidade, significa que a gente consegue fazer todas as viagens. Beleza? Então, é basicamente isso.
uma questão bem tranquila de ser feita. O que a gente precisa fazer é o seguinte: vai precisar de um vetor e esse vetor vai representar a quantidade de pessoas que entram e saem no veículo naquele ponto, certo? Para ficar mais simples de entender, imagina que a gente teria dois vetores, um vetor de sobe, um vetor de desce. Cada um desses vetores eles têm lá de 0 até 1001 posições. 0 até 1001 posições. Só para ficar mais fácil, tá? E aí o que eu faço? Para cada posição, né, eu vou percorrer esse vetor de trips e vou dizendo aqui, ó, na posição 1 sobem 2 pessoas. Na posição 3 sobem 3 pessoas. E aí é como se eu fosse processando cada posição, eu vou processar quantos descem e quantos sobem. Né? Sendo que os que descem eu vou subtrair da quantidade que eu estou carregando, né, do carry, e os que sobem eu vou adicionar. Só que eu posso juntar esses dois vetores em uma única coisa. Eu posso ter só um vetor dizendo para mim a quantidade de pessoas que embarcam ou desembarcam naquele ponto. Então é como se fosse isso. Por quê? Porque quando desce ele só subtrai, quando sobe ele só incrementa. Então eu consigo representar essas duas informações somando elas duas, né? Positivo com negativo. Então vamos implementar aqui, ó, para não ficar muito longo. A gente vai percorrer, ó, para cada quantidade, a origem, né, ou início, chamar de beginning, não, chamar de start e end. Então, para cada quantidade, início e fim em trips, o que a gente vai fazer? Eu preciso ter um vetor que vai ser o meu vetor de... como é que eu chamo esse vetor? Vai ser o vetor que vai representar a quantidade de pessoas que sobem ou descem em determinado ponto. Então, eu vou chamar de pontos, stops. Pronto, paradas. Então, eu vou ter um vetor de paradas, né? Inicialmente, começa todo mundo com 0 e eu tenho 1001 posições. Porque porque o nosso trips length ele começa de 1, né? As posições aqui, ó, as paradas do carro começam de 1. Então, a gente bota um elemento a mais, não vai fazer diferença. Certo? Aí a gente percorre aqui o nosso vetor de trips e a gente vai marcando em stops, na posição start, a quantidade de pessoas que entram, que é o quantity, e em stops, no final, né, que é quando essas pessoas descem, a gente tira essas pessoas do veículo. Então a gente está marcando, né, nesse vetor de stops, como se a gente juntasse os dois vetores, a quantidade de pessoas que sobem no veículo em determinado ponto e a quantidade de pessoas que descem do veículo naquele determinado ponto. Com isso, a gente vai ter o vetor já nesse formato. Né? Para cada parada, né, para cada stop do veículo, eu tenho a quantidade de pessoas que sobem e descem do veículo naquele ponto. E aí depois basta a gente fazer o seguinte, ó. Para cada i do tamanho de 1001, né, range de 1001, o que a gente faz? A gente verifica, né, a gente precisa ter a nossa variável de carrying, que é a quantidade de pessoas que a gente está carregando até o momento. E aí eu vou incrementar esse carrying com a quantidade de pessoas que eu preciso carregar naquele ponto. Então, stops i. Stops i, ele pode ter tanto quantidades positivas quanto quantidades negativas. Tá? E aí, aqui a gente está meio que simulando esse processo de embarque e desembarque em cada uma dessas posições do vetor. Se em algum momento a quantidade de pessoas que eu estou carregando for maior do que a capacidade do carro, significa que eu não consigo carregar e aí eu já retorno falso.
Se eu percorro todo mundo, essas 1001 paradas que eu preciso fazer, e não estouro a capacidade do meu carro, eu retorno verdadeira, porque eu consigo, significa que eu consigo terminar a viagem. Beleza? Então é isso, pessoal. É uma questão bem simples, né? Fazer. Eu vou só mudar isso daqui para n stops. 1001. Esse aqui é o limite da questão, ele é dado aqui para gente. Então, n stops vai ser 1001 para eu não ficar colocando constantes no código, porque a gente não é mais um principiante, beleza? Então, a gente precisa programar bonito. É isso. Vou rodar. Passou para os casos de teste. Vou submeter. E questão aceita. Vamos ver a complexidade dessa questão. Aqui, a gente está declarando vetor de 1001 posições. Então, esse vetor aqui, ele é O de 1001, que é uma constante, então a gente pode dizer que é O de 1, vai variar com o tamanho da entrada. Esse vetor aqui, ele é O de n, sendo que n é o tamanho do trips, a quantidade de elementos que eu tenho em trips, que também é 1000, beleza? Eu vou deixar aqui como O de n, de tempo. Tempo, isso aqui é espaço. Opa, escape não, space. E depois a gente faz mais um loop, percorrendo 1001 posições, né, que a gente pode considerar também que é O de 1001, que é como se fosse O de 1, tá? Porque 1001 é constante e não está variando com o tamanho da entrada, beleza? Então, essa questão, ela tem essa solução, né, essa implementação aqui. A gente tem O de n mais 1001, é a mesma coisa que O de n, sendo n tamanho de trips, tempo, e a gente tem O de 1001, que é o mesmo que um O de 1 de espaço. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje é isso, que o código esteja com vocês. Um abraço.